Fala galera, prepare-se para mergulhar em um mundo de maravilhas aquáticas, onde a natureza cria verdadeiros paraísos. Das águas cristalinas aos lugares deslumbrantes, vamos explorar as piscinas naturais mais surpreendentes que o nosso planeta tem a oferecer. Já aproveita e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Número 15. Você já ouviu falar das Havasu Falls? Elas são simplesmente incríveis. Localizadas no Grand Canyon, nos Estados Unidos, essas cachoeiras deslumbrantes são um dos destinos mais bonitos e pitorescos do país, talvez até do mundo. Imagine nadar em piscinas verde-azuladas, criadas pela água que cai em cascata. É o lugar perfeito para relaxar e se refrescar. As Havasu Falls fazem parte das terras tribais Havasupai, localizadas na parte oeste do Parque Nacional do Grand Canyon. Mas, não vou mentir, chegar até lá não é uma tarefa fácil. A trilha tem mais de 10 milhas, 16 quilômetros, de extensão e requer que você enfrente colinas íngremes e terreno acidentado. Porém, acredite, todo o esforço vale a pena. Os Havasupai são os únicos residentes dessa área do Grand Canyon e têm uma conexão profunda com a terra. Para visitar as cachoeiras, é preciso obter permissão deles e tratar o espaço natural com muito respeito, afinal, eles consideram a cachoeira sagrada. Sabe o que é interessante? O nome Havasu significa água verde azulada. Dizem que essa água tem propriedades curativas. Os Havasupai utilizam a água das cachoeiras há séculos em suas cerimônias e para fins medicinais. Ao descer em direção às Havasu Falls, você será recebido por um canyon lindo, cheio de vegetação verde exuberante e formações rochosas impressionantes. A trilha percorre o canyon e você terá que atravessar riachos e pontes antes de chegar às cachoeiras. A primeira que você encontrará é a Navarros Falls, uma bela cascata que deságua em uma grande piscina. Quer se tornar um youtuber profissional e trabalhar no conforto de casa? Baixe o e-book grátis na descrição do vídeo e descubra como aprendi com o Peter Jordan, criador do canal Ei Nerd, o maior canal de cultura pop do Brasil. Link na descrição. Número 14. A Lagoa Giola é um lugar incrível e escondido na ilha de Dassos, na Grécia. É como uma piscina natural de águas cristalinas e azul turquesa, rodeada por rochas e penhascos. Fica no sul da ilha e só dá para chegar lá a pé ou de barco. A lagoa tem cerca de 20 metros de largura por 15 metros de comprimento, e a profundidade varia de 2 a 10 metros. A água é salgada, pois vem do mar através de um canal estreito, o que a mantém sempre limpa e clara. O nome Giola vem de uma palavra grega que significa tigela ou bacia, e faz sentido, já que a lagoa parece mesmo uma piscina natural incrível. É um lugar isolado e tranquilo, onde você pode pular das rochas para a água, nadar ou simplesmente relaxar e curtir a paisagem deslumbrante. Não tem infraestrutura por perto, o que torna a experiência ainda mais especial. Chegar até lá é uma aventura, com um caminho íngreme e rochoso para percorrer. A melhor época para visitar é durante o verão, quando a água está quente e o clima é ensolarado e seco. Mas não se preocupe, mesmo em outras épocas do ano, a lagoa continua espetacular, com as mudanças das estações trazendo uma beleza diferente. Então, se você está em busca de um lugar incrível para se refrescar e se maravilhar com a natureza, não deixe de conhecer a Lagoa Giola. Número 13. O Oásis Siwa é um lugar incrível no coração do deserto ocidental do Egito, perto da fronteira com a Líbia. É um verdadeiro refúgio em contraste com a dureza geral do ambiente e tem uma história rica que remonta à antiguidade. O oásis tem cerca de 50 quilômetros de comprimento por 20 quilômetros de largura e abriga várias vilas e assentamentos, todos cercados pelo enorme mar de areia, uma gigantesca área de 72 mil quilômetros quadrados no deserto do Saara. Apesar do calor e da secura intensos, o oásis é um verdadeiro paraíso de vida graças às suas nascentes naturais, alimentadas pelo sistema aquífero de Núbia. A nascente mais famosa é o Banho de Cleópatra, uma piscina natural de água fresca e cristalina cercada por vegetação exuberante, onde dizem que a própria Cleópatra costumava se banhar. Essas fontes de água permitiram que comunidades vivessem em torno do oásis por milhares de anos, tornando-o agora um importante local arqueológico, com muitas ruínas históricas. A mais interessante delas é o Templo do Oráculo, construído pela primeira vez no século 6 a.C. O templo era dedicado ao deus Amon e era um local de peregrinação para os antigos egípcios em busca de respostas sobre o futuro, exigindo uma longa jornada pelo deserto até chegar ao oásis fértil. O oásis também é importante para as comunidades modernas. Na vila de Shaheen, os moradores usam métodos tradicionais de sobrevivência no deserto, construindo casas de sal e barro.
Número 12. O cenote Iquiu é um lugar incrível na península de Yucatán, no México, pertinho de Chichén Itzá, um dos sítios arqueológicos mais famosos do país. É uma piscina natural deslumbrante, rodeada por selvas cheias de vida e com águas cristalinas e cor verde azulada que brilham sob o sol. O cenote é uma caverna formada ao longo do tempo pelo desmoronamento de rochas subterrâneas de calcário, e existem milhares deles nessa região do México. Ele tem cerca de 60 metros de largura e 26 metros da abertura até a superfície da água. Para chegar à piscina, há uma escadaria esculpida na parede, e ela tem aproximadamente 30 metros de profundidade. A água é tão clara que é possível enxergar até o fundo, onde há cavernas e formações rochosas subaquáticas que podem ser exploradas com o equipamento adequado. Com cipós pendurados e vegetação verde exuberante cobrindo as paredes, o cenote tem uma atmosfera mágica e quase sobrenatural, que fica ainda mais especial com várias cachoeiras desaguando nele. O cenote está aberto para o público nadar, e a água é fresquinha e refrescante, com uma temperatura constante de 25 graus Celsius. Os nadadores podem explorar as diferentes profundidades do cenote ou simplesmente relaxar e flutuar na superfície, aproveitando toda a beleza natural ao redor. O cenote Iquiu não é apenas uma piscina bonita, mas também possui uma história rica e um significado cultural importante para a região. Número 11. O Tafilate é uma região incrível no leste do Marrocos, conhecida por seus oásis deslumbrantes. O destaque é o oásis de Tafilaute, o maior de todo o deserto do Saara. É um lugar de tirar o fôlego, com palmeiras, pomares cheios de frutas e pequenas fazendas contrastando com a paisagem desértica ao redor. O segredo desse lugar mágico está no rio Ziz, que é como uma fonte de vida para a região, fornecendo água para as palmeiras e a agricultura. É por isso que as pessoas podem viver ali e cultivar alimentos. Esse oásis incrível ocupa uma área de cerca de 50 km². Acredite ou não, existem mais de 350 mil palmeiras espalhadas por lá, tornando-o um dos maiores palmeirais do mundo. Além disso, o Tafilate tem uma história e uma cultura ricas que datam do século VIII, quando foi colonizado pelo povo berbere. Naquela época, a região era um importante ponto de parada na rota comercial transsaariana, onde se negociava ouro, sal e outras coisas. Também era um centro de estudos islâmicos, com várias mesquitas e madrasas. Ao explorar o Tafilate, você vai se deparar com uma arquitetura tradicional incrível. Existem KSARS, que eram construções usadas para defesa durante tempos de guerra. E tem também as casas de adobe, feitas de barro e palha, que mantêm o interior fresquinho durante os meses quentes de verão. É um lugar maravilhoso para visitar em qualquer época do ano. Você pode explorar os palmeirais, fazer trilhas ao longo do rio Ziz e visitar lugares históricos, como as ruínas da antiga cidade de Sijumassa, que já foi um importante centro de comércio e cultura. E olha só, os melhores momentos para visitar são durante os festivais e celebrações culturais. Número 10. O Devil's Pool é um lugar incrível nas Cataratas Vitória, na Zâmbia, onde você pode nadar à beira das quedas d'água. É uma experiência emocionante e desafiadora. Uma formação rochosa forma uma piscina natural separada das águas turbulentas das quedas, criando um local calmo para nadar. Para chegar ao Devil's Pool, você fará um passeio de barco curto pelo rio Zambezi até a ilha de Livingstone, no topo das quedas. Lá, um guia especializado irá levá-lo até a beira das quedas, onde você poderá mergulhar e relaxar na água. Mas atenção, só é possível fazer isso durante a estação seca, quando o nível da água está mais baixo e seguro. A localização do Devil's Pool oferece uma vista incrível das quedas, com uma paisagem panorâmica deslumbrante ao redor. As Cataratas Vitória são uma das maiores do mundo, com uma largura de 1.700 metros e uma altura de 108 metros. Imagine a quantidade de água que passa por lá a cada segundo, mais de 1.000 metros cúbicos. Essa aventura não é para qualquer um, pois exige coragem e confiança. Mas com certeza é uma experiência única na vida que vai deixar uma lembrança marcante para sempre. Se você está em busca de emoção e quer se sentir bem próximo das quedas d'água, o Devil's Pool é o lugar perfeito para você. Número 9. O Uzento Oasis, localizado no Parque Nacional do Cilento e do Vallo di Diano, no sul da Itália, é uma reserva natural deslumbrante. É um incrível oásis que oferece aos visitantes um refúgio tranquilo da agitação da vida urbana. Rodeado por uma paisagem pitoresca de vegetação exuberante e beleza natural, o local abriga um ecossistema único e diversificado, repleto de uma variedade de vida vegetal e animal, criando uma atmosfera encantadora e pacífica.
O oásis é formado ao longo do rio Buzento, que flui por um desfiladeiro estreito cercado por penhascos imponentes e folhagem exuberante. O rio é alimentado por várias nascentes e afluentes, que fornecem um suprimento constante de água fresca e cristalina, sustentando uma variedade de árvores, arbustos e flores que se combinam para criar essa paisagem pitoresca. Os visitantes podem caminhar ao longo das margens do rio para apreciar o cenário ou fazer trilhas que serpenteiam pelas florestas e colinas da região. Também é possível encontrar algumas espécies selvagens que dependem do oásis, como veados, raposas e uma variedade de pássaros. Além disso, há uma vasta rede de cavernas ao longo do vale, que são reconhecidas como reservas naturais. Com tanta beleza, o local tem sido um destino popular há centenas de anos e ainda é possível ver evidências de sua importância histórica. Número 8. Oásis Chebika, na Tunísia, é um lugar incrível localizado no sudoeste do país, aos pés das montanhas de Jebel El Najib. Esse oásis está escondido em um desfiladeiro com encostas íngremes e é cercado por penhascos altos, o que o torna um destino único e belo. Em árabe, seu nome significa Palácio do Sol, e mesmo com a presença de várias centenas de moradores permanentes atualmente, esse lugar desempenhou um papel essencial nas antigas civilizações da região. No passado, o oásis de Chebika era usado como um ponto de comércio chamado Ad Speculum, durante o período em que essa região estava sob o controle do Império Romano, entre 30 anos antes de Cristo e 640 anos depois de Cristo. Sua localização estratégica ao longo da estrutura defensiva romana chamada Saharan Lins o tornou um ponto de conexão importante na estrada entre Tabissa e Gáfissa, oferecendo um refúgio precioso das condições do deserto. Mais tarde, o oásis se tornou um refúgio nas montanhas para o povo berbere, proporcionando o suporte necessário para o desenvolvimento de rotas comerciais e expedições em busca de recursos valiosos no deserto. Durante esse período, os moradores construíram uma rede subterrânea de aquedutos para canalizar a água das nascentes naturais para as terras ao redor. Número 7. As cachoeiras Quang Si são simplesmente incríveis. Elas estão localizadas no Laos, na província de Luang Prabang, e são consideradas uma das maravilhas naturais mais belas e deslumbrantes do Sudeste Asiático. Sabe por quê? Suas águas são de um azul turquesa tão cristalino que é de tirar o fôlego. E o cenário ao redor é simplesmente deslumbrante. Essa cachoeira é formada por várias quedas, sendo a principal com cerca de 197 pés, ou 60 metros, de altura. Mas o mais impressionante é a história por trás dessa maravilha da natureza. Há milhões de anos, essa área era coberta por um mar raso. Com o passar do tempo, a sedimentação e a erosão criaram formações de calcário que compõem as cachoeiras Quang Si hoje. O calcário é um tipo de rocha composto por carbonato de cálcio, que se dissolve em água. À medida que o rio flui sobre essas formações rochosas, ele dissolve o calcário, formando cavernas, sumidouros e até rios subterrâneos. É um processo incrível que continua acontecendo até hoje, o que torna as cachoeiras Quang Si ainda mais espetaculares. Acredite ou não, novas características ainda estão sendo descobertas constantemente. Número 6. A Oásis de Tamia, no Níger, é um lugar incrível. Imagine uma região fértil, cercada por montanhas no deserto do Saara. Lá, você encontra a cidade de Tamia, que é muito popular entre os visitantes por sua beleza natural e ambiente relaxante. A oásis é alimentada por uma nascente natural, que cria pequenas cachoeiras e piscinas refrescantes ao longo das encostas das montanhas. É um lugar perfeito para nadar e relaxar. Além de sua beleza deslumbrante, a oásis de Tamia também abriga uma variedade de plantas, como tamareiras, que se adaptaram ao clima quente do deserto. Ao passear pelos pomares de tamareiras, você pode apreciar a natureza exuberante da região. A oásis é também um refúgio para várias espécies de pássaros, tornando-se um local popular para observação de aves. Mas não é só isso. Aqui você pode encontrar uma incrível vida selvagem, incluindo burros e camelos. Esses animais têm sido essenciais para a comunidade local como meio de transporte, e eles contribuem para a riqueza cultural dessa região. Falando em cultura, a Oásis de Tamia é um lugar perfeito para aprender sobre os tuaregues, uma tribo nômade que vive no deserto do Saara há séculos. Os tuaregues têm uma cultura única, com costumes e habilidades artesanais fascinantes. Eles terão prazer em compartilhar com os visitantes seus conhecimentos e modo de vida tradicional. Número 5. A Lagoa Azul Duda, na República Dominicana, é simplesmente incrível. Suas águas são tão claras e azuis que dá para ver o fundo, o que a torna uma maravilha natural de tirar o fôlego.
Localizada em Cabreira, na costa norte da ilha, tornou-se um destino popular para nadar e fazer snorkel por causa da tranquilidade e clareza das águas. A lagoa é cercada por uma vegetação exuberante, proporcionando um ambiente pitoresco e tranquilo para relaxar e aproveitar o sol. Além disso, você tem a oportunidade de explorar a área circundante através de trilhas na selva ou passeios de barco. Uma das coisas que torna essa lagoa tão especial é que ela é de água doce, alimentada por um rio subterrâneo, ao invés de ser salgada como as outras na ilha. Isso também explica a pureza da água. Os moradores locais acreditam há muito tempo que a lagoa possui propriedades curativas. Além disso, os animais adoram essa água. Há peixes e tartarugas que você pode ver mergulhando fundo ou apenas olhando da superfície. A formação da lagoa também tem uma história fascinante. Ela era considerada um local sagrado para os indígenas Taino, que habitavam a ilha antes da chegada dos europeus. Eles acreditavam que era um portal para a vida após a morte e nadar nessas águas poderia aproximá-los de seus ancestrais. Número 4. A Oásis Huacachina, no Peru, é um lugar incrível que você precisa conhecer. Imagine só, uma lagoa rodeada por dunas gigantes de areia, bem no meio do deserto perto da cidade de Ica. As vistas são de tirar o fôlego. Pessoas do mundo todo viajam até lá para conferir com os próprios olhos. E acredite ou não, diz a lenda que essa lagoa surgiu por causa de uma princesa que estava se preparando para tomar banho e deixou cair o espelho. Esse simples acidente transformou uma pequena fonte de água em uma lagoa enorme. Incrível, não é? Mas a explicação científica é igualmente fascinante. Há milhares de anos, a água subterrânea começou a emergir na superfície e criou essa lagoa maravilhosa. Ela se tornou uma fonte de água doce para a região, e ao longo do tempo, a vegetação cresceu ao redor dela, dando um toque de verde em meio ao deserto árido. Os Incas foram os primeiros a descobrir essa oásis incrível. Durante suas viagens pelo deserto, eles paravam lá e aproveitavam as propriedades curativas da lagoa. Eles a utilizavam para terapias e práticas espirituais. Mas infelizmente, nos últimos tempos, os níveis de água têm diminuído muito por causa das técnicas de extração que são usadas para fornecer água a outras regiões. A situação ficou tão séria que os negócios locais tiveram que começar a bombear água para a lagoa há quase 10 anos. Mas não se preocupe, estão planejando um projeto de engenharia para resolver esse problema de forma permanente. Número 3. A Água Caliente em Tucson, Arizona, nos Estados Unidos, é uma nascente natural bonita e histórica que vale a pena conhecer. Localizada nas montanhas de Tucson, nos arredores da cidade, ela tem sido uma fonte de água para a população local há milhares de anos. Os primeiros a viverem lá foram os povos Oroiquen, que estabeleceram uma comunidade em torno da nascente por mais de 1000 anos, utilizando-a para irrigação e como fonte de água potável. Viajantes e comerciantes que passavam pela região também utilizavam a nascente para reabastecer seus suprimentos de água, que geralmente estavam perigosamente baixos após cruzarem a paisagem árida do Arizona. Ainda existem estruturas na área que remetem ao passado, como as históricas casas de fazenda, construídas no final do século XIX, que serviam como parada de diligências e agora são um museu que oferece um vislumbre da história da região e da importância de uma fonte natural de água para as pessoas antes dos avanços tecnológicos modernos. Hoje, a Água Caliente é um destino popular para os visitantes de Tucson, que são atraídos pela vegetação exuberante ao redor e pelas palmeiras altas, criando um ambiente tranquilo e pacífico. Você pode relaxar nas águas termais, aquecidas naturalmente pela atividade geotérmica, e desfrutar da água rica em minerais, que dizem ter propriedades terapêuticas. O Parque Água Caliente, que cerca a nascente, também abriga uma variedade de vida selvagem, incluindo tartarugas do deserto, javalis e várias espécies de aves, tornando-se um ponto focal para avistar esses animais em busca de água. Com diversas trilhas que serpenteiam pela paisagem desértica, há muitas oportunidades para fazer caminhadas e observar a vida selvagem. A nascente termal de Água Caliente também permitiu o desenvolvimento de uma comunidade local vibrante, proporcionando empregos e receita para a população. Número 2. O Parque Nacional Lenço Marahã, no Brasil, é um lugar incrível que se parece muito com um deserto. Fica no nordeste do Brasil e tem uma área enorme, com dunas de areia enormes. A paisagem desse parque é única e diferente de qualquer outra no mundo, por isso é um destino super legal para quem quer conhecer o Brasil. A coisa mais legal desse parque são as várias lagoas que ficam espalhadas entre as dunas de areia. Essas lagoas se formam quando chove na região, criando um contraste incrível com o deserto ao redor. As águas dessas lagoas são cristalinas e são perfeitas para nadar e fazer outras atividades.
É demais ver essas lagoas, com a água tão limpinha que parece um espelho e, além disso, a água é fresquinha, perfeita para fugir do calor do deserto. Quando as lagoas se formam, elas se tornam o lar de muitos animais aquáticos, como peixes, tartarugas e outras criaturas. Tem até um peixe super diferente chamado peixe-lobo, que consegue se enterrar na areia quando as lagoas secam e fica lá hibernando até a água voltar na próxima temporada. Algumas lagoas também são alimentadas por rios subterrâneos, que trazem nutrientes para a água e criam um ecossistema super legal, proporcionando uma experiência de mergulho surreal. Além de serem importantes para os animais, essas lagoas também são uma fonte de água importante para as comunidades locais. Elas fornecem água para beber e para a irrigação das plantações. As pessoas que vivem na região têm muito respeito pelas lagoas e se esforçam para equilibrar o turismo com a preservação desse recurso tão valioso. Quem visita esse parque pode explorar as lagoas caminhando pelas dunas de areia ou fazendo um passeio guiado. O parque oferece várias atividades ao ar livre, como sandboard, descer as dunas com uma prancha, passeios de buggy pelas dunas e caminhadas. Além disso, os visitantes podem aprender sobre a cultura local e a história visitando as comunidades de pescadores tradicionais que ficam por perto. Se quiser ver as lagoas em seu melhor momento, é legal visitar durante a estação chuvosa, que vai de janeiro a junho. Número 1. Wadi Bani Khalid é um lugar incrível em Omã que você não pode deixar de conhecer. Imagine um oásis no meio do deserto, com água cristalina e paisagens deslumbrantes. É isso que você encontrará lá. Localizado na região Acharkia, Wadi Bani Khalid é cercado por montanhas e palmeiras imponentes. É dessas montanhas que surgem nascentes naturais, liberando a água em um lugar chamado Wadi. As piscinas formadas por essa água têm uma cor azul brilhante e verde, perfeitas para nadar e relaxar. O Wadi é cercado por paisagens de tirar o fôlego, com penhascos altos e formações rochosas que contrastam dramaticamente com a vegetação exuberante e a água cristalina. Lá, você também encontrará uma variedade de vida selvagem, como peixes, tartarugas e outras criaturas aquáticas. Além disso, muitos outros animais vivem por lá, se alimentando da vegetação e dos animais que dependem desse oásis. Ao longo de mais de 2000 anos, Wadi Bani Khalid tem sido um lugar importante para as pessoas da região. As tribos beduínas nômades foram as primeiras a utilizá-lo. Era um ponto de encontro para comerciantes e viajantes, e ainda hoje você pode explorar monumentos antigos e ruínas nas montanhas que dominam o Wadi. Com o tempo, o Wadi, a paisagem e até mesmo as cavernas foram esculpidas na rocha sólida, tornando-se atrações turísticas por si só. Atualmente, é a principal fonte de renda para os moradores da região e um lugar incrível para aprender sobre a história e a cultura de Omã. Galera, deixem nos comentários qual vocês mais gostaram. Até a próxima!